partir do verso 1, está escrito assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei com. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E você diz amém por esta palavra. Para esta noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: a presença que nos põe de pé. A presença que nos põe de pé. O capítulo 2 do livro de Ezequiel é um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. Embora o livro de Ezequiel, ele é o livro das visões de Deus. Ninguém teve mais visões do que Ezequiel. Ezequiel, ele tinha uma visão aberta para o mundo espiritual. Porém, Ezequiel, no capítulo 2, ele estava vivendo um dos momentos mais frustrantes da vida dele. E por que foi um dos momentos mais frustrantes da vida dele? Porque Ezequiel, ele era de família sacerdotal. Ele era de uma linhagem sacerdotal. Sendo de linhagem sacerdotal, Ezequiel, desde a sua infância, ele foi preparado para se tornar um sacerdote. Desde a sua infância ele foi preparado para este propósito. Ezequiel viu o avô dele sendo sacerdote. Ezequiel viu seu pai sendo sacerdote. Então, ele esperava que chegaria o seu momento. O momento em que ele ia dar continuidade àquele legado. Com toda certeza, ele até sonhou com esse dia. E na verdade, esse dia só chegaria quando ele completasse 30 anos. Quantos anos? Por quê? Porque era quando ele seria oficializado. Porém, no ano de 597 antes de Cristo, que foi o ano em que ele completou 30 anos, ele não estava vivendo o seu grande sonho. Quando chegou aquele dia, ele não estava vivendo aquilo que ele gostaria de viver. Primeiro, porque ele não estava em Jerusalém. Porque era em Jerusalém
no lugar aonde estava o templo sagrado, morada do divino. Lá era o lugar aonde ele seria consagrado. Mas ele não estava em Jerusalém. Pergunta para mim aonde ele estava. Ele estava às margens do rio Quebar. E aonde ficava o rio Quebar? Na Babilônia. Ele estava na Babilônia. Repita comigo, ele estava na Babilônia. Ezequiel, ele fez parte daquele povo que foi a segunda leva dos judeus que foram deportados para a Babilônia. O povo de Israel tinha sido levado cativo para dentro do cativeiro. E Ezequiel, ele estava junto com aquele povo que foi levado cativo. Ele também era um dos cativos. Ele também era um dos prisioneiros. Ele também estava vivendo aquele tempo de derrota, de vergonha, de sofrimento, de uma crise espiritual profunda. Ele estava no meio daquele povo que esfriou na fé, que abandonou o altar do Senhor, daquele povo que não quiseram reconciliação com Deus. Mesmo os profetas alertando, mesmo os arautos de Deus proclamando que haveria o tempo da justiça de Deus, mas aquele povo se tornou um povo de dura cerviz. E o que é um povo de dura cerviz? Essa palavra cerviz vem de cervical. Toda vez que você encontrar na Bíblia dura cerviz, significa aqueles que não se dobra. Ou seja, um povo que já não se dobrava mais diante do Senhor, um povo que não se curvava mais diante de Deus. Em um período em que os profetas, eles proclamavam tempo de paz, mas o que havia era guerra. E agora Ezequiel se vê acorrentado, amarrado, sendo levado junto com eles. Ezequiel está longe da sua terra. Ezequiel está longe dos seus sonhos. Ezequiel não está vivendo o tempo do altar. Ele está vivendo o tempo da dor. Ezequiel não está onde ele gostaria de estar. Eu posso falar algo? Esse cenário aqui é aquele cenário perfeito para desistir. Esse ambiente aqui é o ambiente perfeito para jogar tudo para o alto. Porque Ezequiel chegou num ponto da vida dele em que não há esperança, não há expectativa de dias melhores. Ele chegou naquele ponto da vida que o único sentimento é de desistir. Só que aqui, na situação em que Ezequiel se encontra, não dá nem para voltar para trás. Porque não é ele que decide o futuro dele, não é ele que decide o amanhã dele. Por quê? Porque escravo não toma decisão, cativo não toma decisão,
ele vai para onde os homens o arrastam. Uma coisa é você chegar em um ponto da sua vida que o desânimo toma conta e você perde as expectativas, a esperança, mas você ainda tem algumas opções. Opção de tentar seguir em frente, opção de deitar e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, ou a decisão de voltar para trás. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a história do povo hebreu, o povo de Israel, quando estava no deserto, em direção à terra prometida, houve um momento em que eles não souberam lidar com as adversidades, com as dificuldades. E a Bíblia diz no livro de Números que eles fizeram uma reunião e falaram assim: vamos levantar um líder novo, vamos levantar um novo líder, vamos deixar o Moisés para lá e vamos voltar para trás, vamos voltar para o Egito, é melhor voltar para o Egito. Por quê? Porque eles tinham a opção de voltar se eles quisessem. Só que voltar para trás é voltar para o ambiente da dor, é voltar para o ambiente que feriu, que machucou. Só que presta atenção, quando você não tem uma visão clara do seu amanhã, quando você não tem uma visão clara do seu futuro, qualquer ambiente te serve. E o ambiente que mais vai te servir é aquele que você soube lidar, mesmo diante da dor. É aquele que você superou, mesmo diante da dificuldade. Aquele povo já tinha superado o Egito durante 400 anos. Eles sobreviveram ao Egito. Então é melhor voltar para um ambiente em que machuca, mas a gente sobrevive, do que arriscar dar mais um passo em direção à promessa. Talvez você chegou aqui hoje nesse culto, nessa encruzilhada da vida. Se você seguir em frente, tem promessa. Se você voltar para trás, você está voltando para um ambiente que você sabe lidar, porque você já se acostumou com o chicote, você já se acostumou com um ambiente hostil. Mas o fato de você ter sobrevivido, você está levando em consideração voltar lá para trás. O povo de Israel pensou em voltar para trás. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a história do leão dos profetas, Elias. Que a Bíblia diz que ele entrou no deserto de Berseba, caminhou um dia, e ele só conseguia ouvir uma voz na mente dele, que era a voz de Jezabel, dizendo assim: amanhã, 24 horas depois da execução dos profetas de Baal, eu também vou te executar. Com o barulho da ameaça, ele caminha um dia inteiro no deserto de Berseba, ele deita debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele, em seu ânimo, pediu a morte. Ou seja, é aquela situação que eu acabei de falar. É aquele momento que você deita, se prostra e fala: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí, esse é o ponto em que todo mundo é melhor que você. Porque Elias, quando ele estava ali, debaixo do pé de zimbro, pedindo para morrer, ele chegou a falar para Deus: pastores, eu não sou melhor que os meus. Uau! Quem falou? Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor que os meus pais.
Sabe aquele momento da vida que todo mundo é melhor que você? Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Aquele momento em que você olha para a história, para o legado dos seus pais, e você chega à conclusão que você não fez uma vírgula. É mais ou menos assim. Com 30 anos, com 40 anos, seu pai já tinha casa própria. E você hoje, com 40, está sonhando com a casa própria. E posso falar? Em um tempo em que tem muito mais oportunidade do que no tempo de seu pai. Sabe aquele momento em que todos aqueles que são figuras de autoridade na sua vida, você olha para eles e você se diminui ao ponto de falar: eu nunca vou conseguir chegar a ser igual a essa pessoa. Então Elias foi um daqueles homens que deitou e disse: daqui não sai daqui ninguém. Só que nesse ponto a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Sabe por quê? Porque quando você não tiver nem ânimo para sair do lugar, pode ficar tranquilo que o céu vai mandar. E eu vou profetizar. O céu já está mandando apoio. O céu já está mandando apoio. Porque quando todas as portas da terra se fecham, era para ter dado glória só no... As portas do céu estarão de contínuo abertas. O anjo do Senhor apareceu. E quando o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor deu uma bica nele. Toma. Falou assim para ele: assei pão para você, come o pão. E o texto diz: e o pão estava sobre as brasas. Come o pão. Eu trouxe água para você, toma água. Posso te falar? No desânimo de Elias, o apoio que veio foi espiritual, porque foi um anjo. Foi um? Mas o alimento que deu força foi físico. Deixa eu te falar, Deus não tinha poder para mandar um anjo lá, carregador, turbo, chegar no Elias, colocar a mão dele e ser uma recarga, turbo. Vai, sim ou não? Poderia ser ou não? Você tem que entender o seguinte: o céu também trabalha com elementos da terra. A ajuda pode ser do céu, mas a providência... Olha para essa pessoa e fala assim: a ajuda vem do céu, mas a providência acontece na terra. A Bíblia diz que ele comeu e dormiu de novo. Elias nos ensina que sempre depois de uma refeição, é bom dar
uma cochiladinha. Só que o anjo estava sem paciência. O anjo deu outra bica nele. Toma, come o resto e vai. Tem muita coisa para você fazer, tem gente para você ungir, vai embora. O que fazer quando queremos parar, mas o céu quer que continue? Tá. Ó, escorreu uma lágrima aí, hein? O que fazer quando em meu ânimo eu quero desistir, eu quero parar, eu quero voltar para trás, mas o céu quer que eu avance, o céu quer que eu continue. Tudo que Deus queria é que Elias seguisse em frente. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar a história de Pedro. Pedro foi um daqueles que voltou para o ofício de antigamente. Caminhou 3 anos com Jesus. 3 anos foi poderoso demais, maravilhoso. Caminhou com o Filho do Deus Altíssimo. Deixou tudo, largou tudo. O Senhor Jesus tirou ele do ofício da pesca. E disse para ele: a partir de hoje você é pescador de homem, você deixa de ser pescador de peixe. Só que quando Jesus morre, esse é aquele momento que a expectativa do homem se frustra. Eu pensava que seria assim, eu achava que seria assado, eu pensava que... Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Então presta atenção. Quando Jesus morre, teve um dia lá que Pedro estava tão desanimado, e João vai relatar isso, que ele virou para os discípulos e falou assim: você quer saber? Eu vou ir pescar. Foi pescar. Pegou nada. Aí, para não perder a viagem, ele ficou nu, tirou toda a roupa e ficou nadando. Não perder a viagem. Ou seja, ele voltou para o ofício da onde Deus o tinha tirado. Esse é aquele momento que Deus não permite nenhum peixe entrar na sua rede. E até o fato de Pedro ficar nu, eu vejo como algo profético. É mesmo, pastor? É. Porque quando ele não pega nada, ele tira a roupa e vai nadar. Isso é um sinal claro de que a vida humana, ela não acontece da maneira como você gostaria que acontecesse. E às vezes você vai se ver nu. Tudo aquilo que foi plantado em você, tudo aquilo que foi pregado para você, semeado em você, mas aí a Bíblia diz que Jesus aparece lá nas margens da praia. E aí Jesus fala assim: pegou alguma coisa? Não, então joga a rede do outro lado. E eles pegaram tanto peixe que o João virou para o Pedro e falou assim: Pedro, é o mestre. Aí o Pedro estava pelado e se jogou na água. E os discípulos começaram a remar, chegaram rapidinho em Jesus. E o Pedro, a Bíblia diz que ele veio nadando e trazendo a rede. Aí Jesus falou assim: tem algum peixe aí na rede? Tem. Mas nós não vamos comer do peixe que você pescou, não. Vocês vão comer o peixe que eu já tinha preparado aqui. Você não entendeu nada sobre chamada, Pedro. Você achou que eu não ia te sustentar, por isso que você voltou aqui? Você não entendeu. Esse peixe da rede pode até servir,
mas no momento é o peixe que eu preparei que você vai comer. Sabe qual é o problema? É quando você está lutando para conseguir os peixes da terra, quando Deus quer que você come os peixes do céu. Aleluia! Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você está entendendo isso aí? Eu queria estar sentado aí, ouvindo uma palavra dessa assim, sabe? Aí Jesus falou para Pedro assim: Ágapes me Kefas. Aí Pedro responde: Filéus Yeshua. Aí Jesus pergunta de novo: Ágapes me Kefas. Filéus Yeshua. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Tu me amas, Pedro? E Pedro responde: O Senhor sabe que eu te amo. Mas por que Jesus disse ágapes me? É o amor ágape. É o amor que você larga tudo. É aquele amor incondicional. É o amor de Deus para com o homem, ao ponto de dar sua própria vida. Só que Pedro naquele momento não conseguiu responder com o mesmo amor. Ele respondeu com o amor filéus. É o amor fraterno. É o amor de irmão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não consigo te amar como tu me amas. Eu não consigo te amar no mesmo nível. Por quê? Porque eu te neguei, o Senhor me amou. Eu te neguei, o Senhor morreu por mim. Nós nunca vamos conseguir corresponder o mesmo nível de amor. Só que mesmo não conseguindo corresponder com o mesmo nível de amor, continua amando com o amor que você tem. Porque é o amor que você tem que te une a Ele. Gente! Quem está entendendo isso aqui? Aí Jesus falou assim: então se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus falou assim: depois da queda, ainda tem ministério. Depois do fracasso, eu te coloco em um tempo de vitória. Eu ainda tenho um propósito na sua vida, Pedro. Vai, Pedro. E aí eu volto para a história do Ezequiel. Eu já tenho que terminar. 8h30. Melhor deixar para a próxima terça, né? O que você acha? Quem quer que para? Fala amém. Quem quer que continua? Fala glória. Ezequiel, ele estava naquele ponto da vida em que sonho se acaba, os projetos se findam, aquele cenário perfeito para desistir, mas é exatamente aqui que se torna o ambiente que o céu se abre. Então presta atenção. Quando tudo te derruba, a presença de Deus te encontra. Eu vou repetir. Quando todas as circunstâncias da vida te derrubam,
a presença de Deus te encontra. Ele está caído, ele está aterrorizado com as visões que ele teve, porque era visão de juízo para aquele povo, e ele está no meio do povo. Ele está esmagado pelas circunstâncias. É por isso que ele está caído. Mas é incrível como que Deus não deixa Ezequiel onde ele está. Porque aonde ele está é aonde as circunstâncias o colocou. Mas é nesse momento que Deus brada dizendo: Filho do homem, filho do põe-te em pé. Por que que Deus, e na verdade Deus chamou Ezequiel 90 vezes de filho do homem? Você vai encontrar essa referência 90 vezes. Filho do homem, filho do homem. Por que que Deus chama Ezequiel de filho do homem? Porque filho do homem fala da humanidade de Ezequiel. Filho do homem, isso se refere à humanidade. Isso se refere ao nosso estado de limitação. Quem está entendendo? É Deus dizendo assim: eu entendo e conheço a tua estrutura. Eu sei que você é humano, Ezequiel. Eu entendo quando você está mal emocionalmente. Eu compreendo as suas lágrimas, filho do homem. Eu te entendo quando o único sentimento que resta é o de desistir. Eu te entendo. Por quê? Porque lá na frente vai ter mais um homem que vai ser chamado de filho do homem. E na verdade, este homem, ele se referia a ele mesmo como filho do homem, que foi Jesus Cristo. Ele se referia a ele mesmo como filho do homem. Sabe o que ele estava dizendo? Eu posso ser filho de Deus, mas eu vim em carne. Ali ele está revelando a humanidade dele. Como ser humano, ele chorou. Como ser humano, ele sentiu dor. Como ser humano, ele sentiu sono e teve que dormir um dia dentro do barco. Como ser humano, ele sentiu sede, ele sentiu fome, e o diabo apareceu para pedir para ele transformar pedras em pães. Então, como filho do homem, em seu estado de limitação, sempre haverá uma necessidade. Quem está entendendo isso aqui? Olha como que Deus, isso é profético. Olha como que Deus está chamando Ezequiel, filho do homem. É mais ou menos assim: eu te entendo quando você está mal. E é interessante que Deus não pergunta porque ele está caído. Pergunta, por que Deus não pergunta? Porque o interesse de Deus é ver ele de pé. E se o interesse de Deus é ver ele de pé, não interessa quais foram as circunstâncias que deixou prostrado. É por isso que Deus fala: filho do homem, põe-te em pé. Sabe o que Deus está falando para nós hoje aqui? Que você não veio aqui em vão. O Senhor está usando a minha vida como profeta para te dizer: eu, o Senhor, ainda quero te ver de pé.
Olha para essa pessoa que está perto de você. Fala para ele, fala para ela: Deus ainda quer ver você de pé. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça. Mas presta atenção, quando Deus falou para Ezequiel: põe-te em pé, Ezequiel não tinha força para ficar de pé. Coloca o texto para nós, por favor, filho, se puder, é claro. Ezequiel capítulo de número 2, versos 1 e 2. Eu tenho algo para revelar no texto. Aqui é a parte rema, amém? E eu já finalizo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Irmão, se você agora não palmilhar seus pés comigo no sobrenatural, tem alguma coisa errada com você. Porque eu vou mostrar para você uma revelação no texto. No texto. A RC, filho, então na RC, a CF que é fiel. Mas pode deixar, é a mesma coisa. E disse-me, filho do homem. Quem está falando? Quem está falando? Põe-te em pé. Quem está falando? Espera aí, Deus quer que ele fica? Esse é o desejo de? É a vontade de? Ok. Porque uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é como você se encontra naquele momento. Presta atenção. O verso 2, o início do verso 2, está falando que ele está ficando de pé? Mas Deus não mandou ficar de pé? Mas ele não tem força. E aí o que acontece quando ele não tem força? Então entrou em mim o Espírito. Então entrou em mim o Espírito. Deixa eu te falar, Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe que você não tem força para ficar de pé, mesmo a palavra dele dizendo que você tem que estar de pé. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque quando faltar força, quando te faltar força para ficar de pé, porque talvez o cenário é desolador, porque talvez a circunstância é difícil. Quando te faltar força para estar de pé, filha, novamente. Quando te faltar força para você ficar de pé de novo, fica tranquilo. Para Elias Deus mandou anjo, mas para Ezequiel veio o Ruach, veio o Espírito. Por quê? Porque Ezequiel não precisa de pão, Ezequiel não precisa de água. Ele precisa de muito mais do que pão e água. Ele precisa de força extra dentro dele. Sabe quem vai te dar força extra? Quem vai te dar força extra é o Espírito. Quem vai te dar força extra é o Espírito. Vou profetizar. Quem vai te dar força extra é o Espírito. Quem vai te dar força extra no vale que você está vivendo é o Espírito Santo. Quem vai te dar força extra diante deste cenário desolador é o Espírito Santo. Quem vai te ajudar a ficar de pé diante deste cenário de guerra é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor já está no nosso meio. O Espírito do Senhor já está aqui.
E Deus nesta noite está olhando para ICV, para ver quem vai receber o Espírito para ficar de pé. Ele está olhando para esta igreja, para esta congregação, para ver quem vai receber o Espírito para estar de pé. Quem recebe o Espírito, quem recebe o Espírito, quem recebe o Espírito, quem recebe o Espírito. Levanta tua mão. Só aqueles que recebem o Espírito que vai te colocar de pé. O inimigo quer te ver amarrado, mas Deus quer te ver de pé. O inimigo quer te ver caído, mas Deus quer te ver de pé. O inimigo quer ver você prostrado, chorando, pensando em desistir, mas Deus quer te ver de pé. Ele vai te ver de pé. Ele vai te ver de pé. Você vai ficar de pé no meio dessa luta. Você vai ficar de pé no meio dessa circunstância difícil. Você vai ficar de pé. Tem gente falando agora, ele não levanta mais. Tem gente falando agora, ela não levanta mais. Por quê? Porque não tem mais força. Por quê? Porque a pancada foi tão violenta que nunca mais vai ficar de pé. Engana-se o inimigo se ele pensa que você não vai ficar mais de pé. Por quê? Porque os planos de Deus é outro para a tua vida. Os planos de Deus para a tua casa é outro. Deus quer ver você de pé. Deus quer ver tua família de pé. Deus quer ver tua casa de pé. Caído é o diabo, caído é o Satanás. Você vai ficar de pé. A mansão de Deus descendo, a mansão de Deus descendo, a mansão de Deus descendo. Fizeram macumba para você ficar caída, fizeram trabalho para ver você mal, mas Deus vai te colocar de pé. É de pé. Fizeram fofoca com o teu nome, tentaram te arrebentar por aí para ver você caído, mas Deus vai te colocar de pé. É de pé, é de pé. Não adianta tentar derrubar quem Deus quer ver de pé. Não adianta. Orabá, oribicalabadaras, oramandaiandeca. Oh, aleluia. Oramá. Uribica, começa a dizer: eu vou ficar de pé. Profetiza sobre a tua vida e diga: eu vou ficar de pé. Isso. Profetiza da pessoa que está perto de você e diga: você vai ficar de pé. Pega na pessoa, fala: eu vou te ver de pé. Diga: eu vou te ver de pé. Isso. Diga: eu vou te ver de pé. Canta